Beleza? Tá gravando? Tá gravando. Então, lá, meninas, última parte de evolução, falar da especiação. O que é especiação? A especiação é o que você conhece como sendo a formação de novas espécies. Então, você vai formar novas espécies. Formar novas espécies. Então, vem comigo, ó. Formação de novas espécies, tranquilo. Lembrando, o que é espécie? Espécies são indivíduos semelhantes que apresentam capacidade reprodutiva, ou seja, gerar descendente fértil, tá legal? Gerar descendente fértil. Isso é a chamada espécie. Então, cão e cadela, se cruzarem, geram descendentes férteis. Homem e mulher, tá legal? Cavalo e égua. Agora, por exemplo, você já dá para lembrar, ó, o gato ele vai cruzar com o coelho? Não. Esses animais, eles não cruzam. Se eu cruzar a égua com um jumento, vai nascer alguém? Vai. Vai nascer, por exemplo, o burro ou a mula. Então, vai nascer o burro ou a mula. E você sabe aqui que esse animal, ele vai ser o quê? Ele vai ser infértil. É o que você chama de híbrido infértil. Por que ele vai ser infértil? Porque esses animais aqui, ó, gato, coelho, égua, jumento, não pertencem à mesma espécie. Então tá aqui, ó, o que acontece quando cruza animais de espécies diferentes. Quando as espécies são diferentes, eles não cruzam ou vão gerar descendente infértil. Então você vai ter especiação alopátrica, que geralmente é a mais abordada em prova, e você vai ter a simpátrica, tá? Tem outros tipos, parapátrica, peripátrica, mas são pouquíssimo lembradas. Às vezes não são nem citadas em material de ensino médio, apostila, você nem vai ter esse conteúdo, tá legal? Mas aqui é tranquilinho, ó. Especiação alopátrica é aquela em que você vai ter a população original sendo dividida por uma barreira geográfica. Então, presta atenção. Eu vou ter aqui, ó, uma área, vou ter aqui, ó, dois indivíduos vermelhinhos, tá? Eles são iguais ou são diferentes? Marlon, eles são diferentes. Por que são diferentes? Porque esse carinha aqui, ó, ele vai sofrer uma pressão seletiva, ó. Mutação e seleção natural. Esse outro carinha aqui, ó, vai sofrer outra pressão seletiva. Então, assim, você está na sala de aula. Tem gente que sente mais frio que a outra, porque depende da posição que você está na sala, ser mais próxima ou mais afastada do ar-condicionado. Tem gente que vai receber mais ou menos a luminosidade da sala, porque depende da sua posição. Então, tá vendo? Cada pessoa vai ter uma pressão seletiva diferente, ou seja, mutação, seleção natural. E o seguinte, como não existe uma separação, uma barreira, esse grupo ele vai ser mantido homogêneo, porque vai existir entre eles o chamado fluxo gênico, ou seja, é a capacidade de acasalamento. Então, pega assim em geografia. Você mora em Bangu e você conhece uma pessoa que mora, por exemplo, em Teresópolis. Vocês estão completamente afastados. Mas nada impede que você pegue um carro, pegue um ônibus e faça o trajeto. Porque não existe uma barreira geográfica que vai isolar vocês dois. Então, mesmo com as diferenças, eu consigo manter aquela população consistente, homogênea, por quê? Porque eu não tenho a barreira geográfica, eu vou manter o fluxo gênico. Vê se vocês vão conseguir entender. Olha aqui, ó. Só que pode acontecer o seguinte, pode acontecer, então,
dessa população que eu fiz aqui, ó, original, vermelhinho de um lado, vermelhinho de outro, ser separada. Ocorrer uma barreira geográfica natural, como nós mencionamos, ó, a deriva continental, legal? Ou artificial, por exemplo, uma obra aí, né? Sei lá, o governo construiu um muro, tipo o Muro de Berlim, aquele muro que separa a Coreia do Norte da Coreia do Sul, tá? Então eu vou ter um muro de isolamento, separando o grupo original. Então o que acontece? A pressão seletiva continua atuando. Então esse carinha com o tempo, ele vai ficar, ó, pretinho. Esse outro carinha com o tempo, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar azulzinho. Por que você vai ter a diferença agora? Porque você não tem mais o fluxo gênico. Não tem mais como apresentar o quê? O chamado acasalamento. Acasalar, né? Faltou lá aqui, ó. Acasalamento. Como esses grupos não mais acasalam, começa a surgir o quê? As raças ou subespécies. Isso aqui em cão é bem visível. É bem visível. Você vai ter, por exemplo, ó, o poodle, você vai ter o labrador. São todos animais que pertencem à mesma espécie. À mesma espécie. Mas por ação humana artificial, são animais com comportamento completamente diferente. Tamanho, peso, pelagem, tá legal? Característica, né? O comportamento, como eu disse, porque você teve o quê? A formação das raças geográficas ou subespécies. Então aqui, ó, o que vai acontecer? Quando você eliminar a barreira, por exemplo, eu vou botar meu poodle para cruzar com o labrador. Tá legal? Se o poodle e o labrador eles cruzarem e o esperado formou descendente fértil, é porque eles pertencem o quê? À mesma espécie. Agora, se esses animais não cruzarem, gato e coelho, ou cruzarem e o descendente for infértil, égua e jumento, eu formei novas espécies. Eu vou ter então o chamado isolamento reprodutivo entre os indivíduos. Então, atenção, atenção. A população humana, cuidado com essa colocação biológica. A população humana não tem raça. Não existe raça, subespécie na população humana. Se você é branco, negro, mulato, todos pertencem à mesma subespécie, né? Nós somos Homo sapiens, a subespécie é Homo sapiens sapiens. Todo mundo. Então, de novo, biologicamente, não existe essa diferença. Não existe raça na espécie humana, tá legal? Por que não existe raça? Porque não há diferenças, por exemplo, comportamentais, diferenças fisiológicas, morfológicas entre, por exemplo, branco, mulato claro, médio, escuro, negro. Não há essa diferença, beleza? Agora, por exemplo, se eu quero um cachorro para ser, por exemplo, guia de um cego, eu vou usar, por exemplo, um labrador. Tu vê que o poodle não serve para isso. Já viu o poodle como... Não existe, tá vendo? Eu quero, por exemplo, cachorro para segurança. Aí eu também não vou usar o poodle, porque o poodle late demais. Eu geralmente vou usar o quê? Um pastor alemão, vou usar um Rottweiler, porque é um cachorro que tem um comportamento direcionado para aquela determinada função. Tá vendo a diferença? Então eu vou ter cachorro de companhia, vou ter cachorro de caça, vou ter cachorro usado para resgate, tá legal? Cada cão vai fazer isso. Eu não posso pegar qualquer cão e agir dessa maneira. Ao contrário, por exemplo, da espécie humana, em que você vai ter o quê? Praticamente todo mundo contendo a diferença para executar uma determinada tarefa. Fatores sociais é outro papo, tá?
mas biologicamente falando, não existe isolamento reprodutivo na espécie humana. Você pode casar com um cara que vive lá no Tibete, um cara que vive na Sibéria, com esquimó, sem problema nenhum, porque ainda vai existir o fluxo gênico. Agora, com relação a cães, já tem essa diferença. Mas lembrando, todos ainda, seja o Pinscher, seja um dog alemão, todos ainda o quê? Pertencem à mesma espécie. Meninas, tudo bem? Último minuto aqui para a nossa aula cair. Tá de boa? Possível entendimento, tranquilo? Legal, legal, tranquilão? Então, meninas, valeu aí, foi um pancadão, tá legal? Mas valeu pela participação de vocês, grande abraço, fiquem com Deus e eu vou colocar o material lá na plataforma, tá? Grande abraço aí, bom final de semana a todas. Tchau, tchau, abraço. Eu vou deixar aqui a aula cair, beleza? Abraço, tchau, tchau.